Muito difícil, né? Gênesis 1. Glória a Deus. Como é bom, né? Estar na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Gênesis 1, versículo 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou no princípio, criou Deus o céu e a terra. Mais uma vez, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Glória a Deus. Feche seus olhos para um momento. Deus, te damos graça por tua palavra que é rica. Nós queremos neste momento, Senhor Deus, ser alimentados, Senhor Deus, por esta palavra. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, mais conhecedores, Senhor Deus, conhecedores de Ti. Em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado por se revelar, Pai querido, e pela graça de poder Te conhecer mais e mais, através, Senhor Deus, das Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo, abra cada coração, cada mente, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Nós, até quarta-feira passada, nós estávamos falando... Muito obrigado. Até quarta passada, nós estávamos falando sobre as bases, os fundamentos da fé cristã. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, uma nova sequência de mensagens a respeito dos nomes de Deus. Nós vamos, nas próximas quartas-feiras, aprender um pouco sobre os nomes de Deus, que Ele se revelou para nós nas Sagradas Escrituras. E por que, pastor? Por que nós conhecermos mais, conhecer os nomes de Deus? Ora, se você quer ser íntimo de alguém, você tem que começar pelo nome. Não tem como eu ser íntimo de alguém se eu não conheço nem o nome da pessoa. Então, nós temos que conhecer os nomes que a Bíblia ela traz a respeito de quem Deus é, um pouco mais da sua personalidade, um pouco mais a respeito de quem Deus é. Ele se revelou através dos seus nomes. E Charles Whiting, ele tem uma frase que diz: muitos dos nomes de Deus nas Escrituras apresentam uma revelação adicional de seu caráter. Ou seja, se nós conhecemos a Deus, através da nossa leitura diária que nós lemos, a palavra de Deus, quando nós estudamos os nomes de Deus, nós temos um conhecimento adicional de quem Deus é, a respeito do seu caráter. Não são meros títulos dados por pessoas. Ah, pastor, mas essas nomenclaturas que encontra nos textos, no texto original, é títulos dados por homens. Não são meros títulos dados por pessoas, mas em sua maioria, descrições que ele fez de si mesmo. Sendo assim, revelam aspectos de seu caráter. Então, se nós conhecermos mais a respeito dos nomes de Deus, nós vamos conhecer mais do seu caráter. Dá um exemplo: se você encontra um neném que o nome dele é Neymar, você vai saber que o pai dele ou é santista, ou gosta tanto do jogador Neymar. Se você encontra uma pessoa que o apelido dela é um nome de um cantor, você vai falar: olha, o apelido dessa pessoa é assim porque essa pessoa canta bem. Então, quando nós conhecemos mais a respeito dos nomes de Deus, nós vamos ter conhecimento mais profundo de quem Deus é. E eu tenho certeza que depois dessa série de mensagens, nós sairemos mais íntimos de Deus. As nossas orações serão mais profundas,
porque nós iremos crescer na graça e no conhecimento. Nós iremos saber mais um pouco de quem Deus é, a respeito da sua personalidade, a respeito do seu caráter. E no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32 diz: com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então nós precisamos conhecer mais a respeito deste nosso Deus, para nos tornarmos mais ativos, mais fortes, em nome de Jesus Cristo. Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro. Então, torre forte é o nome do nosso Senhor. Então, vamos conhecer mais a respeito dos nomes de Deus, para nós corrermos para essa torre e estarmos seguros em nome de Jesus Cristo. No Salmo 91:14, Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Deus, Ele livra, Ele protege aquele que conhece o seu nome. Então vamos crescer na graça e no conhecimento. Não vamos apenas, olha, eu conheço Deus, mas não sabermos, falar como é crer em Deus. Vamos crescer na graça e no conhecimento e falarmos: nós cremos em Deus. Por que você crê em Deus? Porque você ama tanto esse Deus. Aí você vai falar um pouco mais do seu caráter, um pouco mais da sua personalidade, que você aprendeu através dos significados do seu nome. Então nós precisamos conhecer Deus, e Ele se revelou também através dos seus nomes. Nós podemos conhecer Deus de várias maneiras, através dos seus atributos. Deus é amor, Deus é onipotente, Deus é imutável. Nós podemos conhecer mais a Deus através dos seus atributos, através dos seus nomes, que nós iremos começar a falar a partir desta quarta-feira, e também através das suas obras. Através do que Deus faz, nós conhecemos também quem Deus é. Os nomes de Deus revelam sua personalidade, o seu caráter, a sua natureza e o que Ele é capaz de realizar e de efetuar. Então você sabe que Deus é amor. E talvez você sabe que Deus é amor e você não leu em lugar nenhum que Deus é amor. Você pode falar: pastor, Deus realmente é amor. Por quê? Porque Ele te ama tanto. Você pode falar que as obras dele são tão amorosas com você. Você pode falar: pastor, Deus também é justo, porque com base nas experiências que você teve da justiça de Deus na sua vida. Deus é um Deus justo. Então nós podemos conhecer Deus através dos seus atributos, através dos seus nomes, através das suas obras, E tudo isso revelado na palavra de Deus, E nós lemos aqui o primeiro versículo, no primeiro capítulo da Bíblia que nós temos em mãos, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui nós vemos um feito de Deus. E nós também podemos conhecer Deus através dos seus feitos, que Ele é poderoso para criar. Este é o Deus que nós servimos. E o primeiro nome que aparece na Bíblia, que nós lemos, é Elohim. Elohim, pastor, que nome é esse? É um nome hebraico que aparece, no original, Gênesis 1:1. No princípio criou Elohim os céus e a terra. O nome Elohim mostra como Deus como um ser forte e poderoso, ou como um objeto de temor. Embora a palavra Elohim, ela não fala a respeito somente do Deus que nós servimos. Ela aparece Elohim no original mais de 2.000 vezes ao longo da palavra de Deus. E muitas vezes está falando de outros
de outro contexto que não é o Deus verdadeiro. Mas nós sabendo que Deus se revelou como Elohim, né, já no início da criação, nós conhecemos que Ele é o Deus forte e o Deus poderoso, aquele que nós temos que temer. E o nome é interessante nós estudarmos e vermos que esta palavra Elohim, é a mesma ideia do S no nosso português. Aparece no singular. No português, deuses está no plural. E no original, né, aparece como Elohim no plural também. É a mesma ideia, esse para dizer que algo está no plural. Pastor, então quer dizer que no princípio criou deuses, ou seja, mais de um Deus? A resposta é um forte e convicto não, porque mesmo que a palavra Elohim para designar Deus aparece no plural, nós temos algumas explicações para falarmos a respeito do plural Elohim. Nós falamos, né, na última quarta-feira a respeito da Trindade. E aqui é mais uma base para falar que Deus é uma Trindade. 3 pessoas em uma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. No princípio criou Deus, os céus e a terra. O significado de Elohim aparece como um ser forte, poderoso ou como objeto de temor, né? E o nome raramente aparece no singular, exceto nas poesias, né? O plural deve ser considerado como intensivo e, portanto, serve para indicar plenitude de poder, ou seja, uma plenitude majestática. Uma das explicações por que Elohim aparece no plural pode ser que seja por conta da Trindade ou por conta, né, da plenitude majestática, ou seja, a plenitude de poder, que todo poder, né, todo poder infinito está em Deus. Ele é o Deus todo poderoso. Então, para dizer, né, expressar que este é o Deus todo poderoso, no original Elohim vai aparecer no plural, né, falando que ele é pleno em poder, ele tem todo poder em suas mãos. E você vai falar assim: pastor, eu nunca li a palavra Elohim na minha Bíblia. Como você está falando? Né, aqui nós temos tradução, né, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, o Novo Testamento no grego, e no original, né, algumas partes da Bíblia também foram escritas no aramaico, né, mas a maior parte, o Antigo Testamento no hebraico e o Novo no grego. No original nós vemos estes nomes de Deus, né? Mas aqui tudo aparece como Deus, Senhor. Então no original, Deus, em Gênesis 1:1 está Elohim, dizendo que Ele é o Deus todo-poderoso, o Deus pleno em poder. Elohim, né, o poderoso ou os poderosos, ocorre cerca de 2.500 vezes na palavra de Deus, né? Elohim tem em hebraico a forma plural para indicar que Deus compreende e unifica todas as forças infinitas e eternas. Tudo está unificado nele ou na Trindade. E para que não se pense que são muitos deuses, e talvez falando isso abra uma brecha para falar: pastor, então eu creio que existe mais de um Deus, porque Elohim está no plural. E a Bíblia, ela é tão rica que no original, Gênesis 1 vai estar Bereshit, Bará, Elohim. Você lê lá, no princípio criou Deus. O criou, no hebraico, é uma palavra Bará, que é singular. Ou seja, já descarta a ideia de mais de um Deus. É apenas um Deus. No princípio criou Deus, plural, né? Dizendo a respeito da plenitude do seu poder, ou possa ser que seja a respeito da Trindade, mas no criou já está no singular, e não criaram. Então já descarta a ideia, né, de mais de um Deus. O verbo bará aparece, né, empregando
como singular, imediatamente depois do Elohim. E a Bíblia, ela vai nos falar a respeito, né, do politeísmo. A Bíblia não é uma Bíblia politeísta, ela não é politeísta. Porque o que é politeísta? É pessoas que creem em mais de um Deus. Então a Bíblia, ela não é politeísta, ela é monoteísta. Nós cremos apenas num único Deus verdadeiro. Nós somos monoteístas, cremos apenas em um único Deus justo e verdadeiro. Pastor, o que eu aprendo com o nome de Deus aparecer como Elohim? Que este Deus, Elohim, este Deus pleno em poder, este Deus poderoso, é o Deus que te chamou. Este é o Deus que nós servimos. O Deus Elohim. Fica até mais bonito quando nós iremos orar, né? Embora o propósito de orar não é impressionar ninguém, mas quando nós orarmos, nós lembrarmos do nome de Deus Elohim. Deus, eu creio que Tu és o Deus Elohim, que tem todo o poder. Quando as circunstâncias chegarem, né, na sua casa, na sua vida, e você pensar que vai perecer, e você pensar que não vai aguentar tanta pressão, lembra que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é forte. Este é o nosso Deus Elohim. Este é o nosso Deus poderoso, Rose. É o Deus que tem contemplado as suas lutas. Tão poderoso que te levanta todos os dias. Este é o nosso Deus Elohim. Forte, poderoso, pleno em poder. Então, Elohim é o plural de Eloá. Eloá está no singular, né? O hebraico aparece Eloá no singular, e o plural de Eloá é Elohim. Eu brinquei com a Dani, falei assim, o nome da minha filha vai chamar Eloá. Todos os nomes que eu vejo que é bonito, eu falo que vai chamar. Eu vou ter um monte de filhos, se depender. Emanuel, Radassa, Miriam, Eloá. Só que já deu 4 já. Tem que trocar o carro, pegar um furgão. Eu vejo o nome bonito, eu brinco com ela. Minha filha vai chamar isso, vai chamar, como que é? Marião, falei para ela, vai chamar Marian. Já deu 5 já. Então, é um nome bonito, né? Eloá. Então, o nome Elohim é o poderoso. E o verbo bará, criou, é a ideia de criar a partir do nada. E essa ideia, né, criar, que aparece em Gênesis 1, né, que no original está bará, é o criar a partir do nada, não é o criar que nós vemos hoje. Olha, tal pessoa criou um negócio legal lá na empresa, lá na casa. Ou seja, essas pessoas pegaram algo e criaram outro algo. Mas a ideia bará em Gênesis 1 é a ideia de criar a partir do nada, não tinha nada. E criou Deus, Elohim, o poderoso, os céus e a terra. Ele criou a partir do nada, porque Ele é poderoso. E talvez as circunstâncias estejam difíceis na sua vida. E você olha as estatísticas, as probabilidades, e fala, é impossível eu sair dessa. Olho para os meus recursos, olho para a minha saúde emocional, é impossível, parece tão impossível. Mas quando nós olhamos a riqueza das Sagradas Escrituras, nós vemos que o nosso Deus Elohim, poderoso, Ele, bará, Ele criou a partir do nada todas as coisas, os céus e a terra. E Ele pode criar a partir do nada um escape para você deste problema que você passa. Ele é poderoso, Ele é especialista, o único que pode criar a partir do nada. Não perca a esperança. Este é o Deus que nós servimos. O Deus que se revelou, e um dos seus nomes aparece como Elohim. Poderoso. Este é o Deus que nós servimos. O nosso Deus supremo, poderoso, especialista em criar a partir do nada. Ele é Elohim, soberano, Deus grande e poderoso.
Deuteronômio 10:17 diz: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Este é o Deus grande. E talvez falar a respeito de um Deus grande e infinito parece estar muito distante de nós. Mas você tem o privilégio de através de Cristo Jesus, chamar Ele de Pai. Este é o Deus que nós podemos chamar Ele de Pai. Não desanime. Não pare. O nosso Deus é grande, é poderoso. Ele é o Deus criador. Como nós vemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. O nosso Deus Elohim age poderosamente em favor do seu povo. Está em Cristo é a certeza que nele nós somos mais do que vencedores. Este Deus poderoso, Ele age poderosamente a favor do seu povo. Mas Ele age com juízo contra os inimigos do seu povo, contra os inimigos do seu nome. E eu pergunto, ou você faz parte do povo de Deus, ou você faz parte do povo adversário. Se você faz parte do povo de Deus, este nosso Deus, Elohim poderoso, Ele age poderosamente no meu e no seu favor. É a certeza que as circunstâncias não vão afogar você, sufocar você, porque você sabe que o Deus que você serve se revelou de uma forma que mostra que Ele é poderoso. Você olha nos detalhes da vida, você olha no simples detalhe e você vê que Deus é poderoso. Você olha para trás e você vê da onde este Deus poderoso te tirou, tudo que Ele fez por você, e você vê que de fato existe um Deus poderoso. Uma vez perguntaram no Altas Horas para falecido Enéas se ele acreditava em Deus. Perguntaram para ele: Enéas, você acredita em Deus? Não, perguntou se ele era ateu. Ele repetiu um monte de vezes: não. E ele deu uma explicação lá muito interessante, que ele falou assim, que não tem como o mundo não ter um arquiteto. Não tem como. Basta você olhar numa simples gota de água, você vai ver que é perfeita. Uma simples gota de água, você vê que existe um Deus. Deus existe, meus irmãos. Se Ele não existisse, aonde estaria eu? Aonde estaria você? Este Deus, Elohim, poderoso, é o Deus que enviou o seu único Filho para morrer naquela cruz, por mim e por você. E Deus, sendo um Deus justo, a punição não cai sobre os seus filhos, porque Cristo já pagou a dívida. E como Deus vai cobrar essa dívida novamente? Seria injustiça da parte dele. Jesus já pagou a conta. É a mesma coisa, não vai chegar 2 faturas para mim, é injustiça, se eu já paguei uma. Da mesma forma, é Deus conosco. Ele enviou o seu Filho, que morreu na cruz do Calvário, quitou, pagou a dívida, e por Ele ser justo, essa dívida não vem mais para você pagar, porque já está quitada. E através de Cristo Jesus nós temos a salvação. Salmo 68, verso 9 diz: chuva abundante derramaste, ó Deus, sobre a tua herança, quando ela já estava exausta. Tu a restabeleceste. Elohim age poderosamente em favor do seu povo. E nós vemos que os seres humanos não estão no controle da história.
Se tivesse um botãozinho, uma chavinha para fazer chover, eu já teria apertado ela um monte de vezes. Mas nós não estamos no controle da história. Isso mostra que o ser humano é limitado. E Deus, Ele é poderoso. E quando Ele faz chover, o justo e o injusto usufruem dessa graça comum de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós pereceríamos. Para concluir, este Deus, Elohim, está contigo. Ele é poderoso. E neste Deus poderoso, Elohim, nele nós estamos seguros. Que possamos, a partir de hoje, nunca esquecer, todas as vezes que nós ouvirmos o nome Elohim, lembrarmos que o nosso Deus é Elohim, poderoso. E Ele te sustenta. Nos momentos de dificuldade, de desânimo, Ele é poderoso. O Deus que criou os céus e a terra, a partir do nada, é poderoso para te sustentar, para enviar a provisão. Eu ouvi algo faz muito tempo, que eu acho muito interessante, que as previsões, elas vêm. Talvez você já viu previsões, olha, a previsão é que hoje vai chover, né? E chega num dia e não chove. Ou seja, previsões falham. Mas Deus, Ele não trabalha com previsão. Ele trabalha com provisão. E a provisão de Deus não falha. Nas circunstâncias, nos momentos difíceis que você passa, creia não na previsão do homem, talvez dê certo, mas creia na provisão de Deus. Vai dar certo, porque eu sou Deus Elohim, poderoso, e te sustento. O que é o seu problema, perto, né, da grandiosidade de criar os céus e a terra a partir do nada. Creia que Deus é poderoso para te sustentar. E Ele não desiste de você. Este é nosso Deus Elohim. Amém?